Vamos iniciando a nossa roda de hoje, lembrando que outubro é um mês emblemático, não é? Para a psicologia, onde nós temos a necessidade de falar um pouco sobre o Outubro Rosa, não é? Esse Outubro Rosa nos remete às questões femininas. E por isso que o tema de hoje são as fantasias não manifestas das mulheres. E para iniciar essa roda de hoje, quero iniciar com uma frase de um pintor pós-impressionista francês chamado Paul Cézanne. Ele que tem um dos seus quadros principais chamado As Banhistas. Depois vocês procurem no Google. E ele diz o seguinte: no nosso estado contemplativo desta nossa roda de hoje, podemos até sentir o perfume de cada um de vocês nos transcendendo até a nossa bancada de hoje. Então, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez a PUC, em nome, quero agradecer através da Amanda, que gentilmente nos traz todas as segundas-feiras. Quero agradecer ao João, que está aqui no suporte. Lembrando, então, que no Outubro Rosa, a cada segunda-feira, nós estamos sentindo o perfume de cada uma e de cada um que estiver aqui nessa sala, na nossa roda de conversa. Vou apresentar, então, os convidados de hoje, não é? A professora Lourdes Marcelino Machado, essa que está de blusinha de poá, azulzinho e branca, uma grande amiga lá da cidade de Marília. Lourdes, boa noite. Boa noite. Ela fez a sua carreira docente na Unesp, lá na cidade de Marília. Ela é pedagoga e livre docente em administração escolar. E também é coordenadora no projeto Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E Lourdes é ativista e militante da causa da mulher. Esse é um dos temas que ela vai falar para todos nós na noite de hoje. Bem, em seguida... Boa noite a todos. Obrigada, Lourdes. A professora Silvana nossa companheira de várias rodas. A Silvana ela é licenciada em Letras, Português, pela UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Ela é professora da Prefeitura desde 1999. E na data de hoje é um marco também na vida da Silvana, está sendo lançado o seu primeiro livro, que tem como título Evasão e Avaliação Escolar na Era da Educação Digital. E a professora Silvana vai colocar o link para degustação desse livro dela no bate-papo depois da sua fala. Então, boa noite, Silvana, parabéns. Mais um livro chegando às prateleiras. Isso é produção, isso é geração de conhecimento. E o nosso amigo Júlio César Rodrigues, não é? Lá de Santarém, falando de Santarém, tá? Júlio, que é doutor em psicologia social
e um ativista da causa da negritude, das diferenças sociais e que também hoje vem enfeitar o Outubro Rosa. Então, seja bem-vindo, Júlio, Silvana e Lurdinha. E boa noite a todos que estão aqui. Iniciando, então, a fala pela Silvana. Vamos lá, Silvana. Então, pessoal, boa noite a todos. A Sônia já fez aí minha apresentação e vocês que têm acompanhado os nossos eventos às segundas, né? Vocês sabem que eu também sou psicanalista, que a gente não citou lá na apresentação inicial que ficou com a doutora Sônia, mas pela PsiRio, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. As segundas-feiras são carregadas de muita emoção para a gente que está participando desse grupo, porque comunicar é uma coisa importantíssima na vida dos seres humanos, né? É uma necessidade fisiológica. A gente nasce como, né? A gente já nasce botando a boca no mundo. Então, comunicar faz parte, é importante. Comunicar é o que faz a nossa cultura crescer, progredir, a gente evoluir. Então, cada segunda-feira aqui com vocês é uma segunda-feira ímpar, é uma segunda-feira, para mim, que é memorável. Hoje eu estou aí com uma responsabilidade meio grande, né? Porque eu me propus a abrir as rodas de outubro, que vão falar sobre as mulheres, sobre questões ligadas à feminilidade, e a gente vai passar, como a proposta do curso é interdisciplinar, a gente vai passar por questões aí históricas, culturais, analíticas, e a gente vai fazer essa costura para a gente entender os processos em que estamos inseridos. Então, eu vou pedir dar licença a alguns grandes nomes aqui que eu vou citar, de mulheres, que, se não nasceram sagradas, se tornaram sagradas pela vivência que tiveram, pela injustiça social que sofreram, e eu acho que elas devem e merecem ser lembradas. Por isso que a gente se propõe a falar sobre as bruxas, né? E algumas vão ser tratadas pelo nome que tem, outras vão ser tratadas, a gente vai falar no sentido mais amplo, mas tentando entender as questões ligadas ao feminino e essa alcunha, né? Afinal de contas, o que são as bruxas? Existem as bruxas da Idade Média, existem as bruxas aí, as que se intitulam na modernidade também como bruxas, e a gente vai dar uma passeada aí por isso daí, começando por essa minha apresentação. Peço licença a vocês que eu vou usar um recurso que eu acho que a gente ainda não havia utilizado aqui, que eu me proponho a passar um PowerPointzinho como suporte, e porque eu convidei também o pessoal do ensino médio, tá? Eu não sei se todos que eu convidei estarão aí, mas espero que sim, e eu fico muito feliz se eles estiverem. Um deles é a minha filha, Ana Carolina, que tem 16 anos, meu amor mais velho, eu digo assim, dos 4 filhos que eu tenho, né? Então, deixa eu... E eu também vou tentar eu mesma fazer um manuseio aqui do sistema, entrar e sair com essa tecnologia. Tomara que dê tudo certo. Então, está aparecendo para vocês a imagem já, correto, não está? Sim, já. Então, vamos lá, pessoal. As bruxas brasileiras, eu abro aí com essa imagem bonita, né? Uma pintura clássica, e ela é bem figurativa até para os dias de hoje. Representa aí um homem se dirigindo agressivamente contra uma mulher. E o que acontece na cena em volta? Na cena em volta,
aparece um vaso caído e uma outra pessoa que não está observando, não está ajudando, ela está se esquivando, né? Ela está tentando se retirar dessa situação e aí no final vai sobrar apenas esses dois na cena, a gente prevendo o andamento da coisa, né? Se a coisa evolui, fica só aí o agressor e o agredido nesse contexto. Para falar das bruxas, a gente precisa falar sobre o entendimento do termo misoginia. Então, o termo se origina de raízes gregas. Misio, que quer dizer ódio, e giné, mulher. Então, a misoginia ela vai se manifestar na sociedade, né, no nosso entendimento de hoje, porque esse entendimento é de hoje, não nessa época da Idade Média, né, esse conceito é novo, mas ela vai se traduzir na exclusão, nas formas de discriminação, na hostilidade contra a mulher, no androcentrismo, no patriarcado, nas ideias do privilégio masculino, na depreciação das mulheres e nas formas de violência, as mais variadas que existem na sociedade. E, assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho para não confundir. Só para a gente entender um você pouco... não está... Só um minutinho, eu Silvana. vou você aparecer, não está passando. Eu vou aparecer, já saí do PowerPoint. Eu só preciso me lembrar sempre de fazer esse jogo que eu tenho que apresentar e voltar para vocês, né? Então, assim, não sei se a minha imagem está parada aí para vocês, eu já voltei minha câmera. Eu vou ter que sair, voltar, e eu vou ter que ter esse manejo. Então, pessoal, na literatura, né, quando a gente pega os textos dos povos antigos, a gente vai ver lá a presença do termo feiticeira, mago, feiticeiro, adivinho, sacerdotes, enfim, sacerdotisas. Sempre existiram essas pessoas, elas sempre estiveram ligadas ao ocultismo, ao culto do sagrado, sempre foram tidas como pessoas aí que eram meio destacadas mesmo socialmente, porque ao mesmo tempo que as pessoas as respeitavam, as pessoas também tinham medo delas, porque achavam que elas tinham alguns poderes, que elas podiam jogar pragas, feitiços, e que elas tinham poder de adivinhar coisas sobre o futuro. E então elas eram umas pessoas investidas de algum poder. Então elas ficavam lá na delas, elas eram consultadas, eram pessoas de utilidade pública, né? Quando as pessoas precisavam, principalmente os reis dos povoados, das cidades antigas, precisavam, elas consultavam eles, mas eles não, pelo que a literatura nos mostra, eles não tinham um convívio social, mas também ninguém mexia com eles. Só que aí a coisa foi mudando um pouco, porque no período conhecido como Alta Idade Média, por exemplo, período no ano 800 a 1200, as pessoas que mais se ocupavam dessas atividades, agora, de benfeitoria social nesse sentido, que eram as mulheres, normalmente viúvas ou solteironas, que detinham um grande conhecimento de ervas, que praticavam curandeirismo, que faziam benzedorismo e que eram parteiras, né? Essas mulheres, ainda na Alta Idade Média, elas gozavam de prestígio também, apesar de serem muito pobres, mas principalmente nas zonas rurais, as pessoas recorriam muito a essas pessoas e elas eram respeitadas por isso. Elas tinham lá sua participação social e por isso elas eram bem-vindas na sociedade, elas eram respeitadas. Só que isso vai começar a mudar. Isso vai começar a mudar a partir do ano 1233. Deixa eu tentar jogar aqui de novo compartilhamento de tela para vocês. A gente vai ter que ficar fazendo esse joguinho aí que eu queria mostrar para vocês aqui no material. Deixa eu ver.
Não sei se está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá, Sônia? Está aparecendo. Você deixou de compartilhar agora. Silvana? Silvana? Eu acredito que a Silvana ficou lá na Grécia e deve ter Sônia, não estou ter aqui, conseguido vocês estão me compartilhamento. vendo? Estou aqui, vocês estão me Silvana? vendo? Eu voltei. Júlio? Não está me vendo, não? Daria conta de... Sônia, oi! Oi, Sônia. A Silvana Vamos voltou continuar? Já. Oi! A Silvana já está aí. Eu estou aqui. Não está. Eu estou. Para a gente, ela já aparece aqui. Júlio, vê se abriu aí Baixa Idade Média, 1.200 a 1.500. Está entrando, está carregando ainda. Baixa Idade Média. Não apareceu. Não apareceu, não? Não. Se não aparecer, eu vou falando. Isso, Silvana, Isso, melhor, vai melhor. no discurso. É melhor. Eu vou falando, então. Deixa eu sair do modo de apresentação. Espera aí. Eu vou fechar aqui. Pronto. Estão me vendo? Eu vou cancelar a empreitada do PowerPoint, que eu queria dar o apoio visual. Agora, posso? Só na sala de aula mesmo. Posso? Porque, para mim, a minha imagem está congelada. Está congelada mesmo. Mas vocês me ouvem. Se vocês me ouvem, eu vou continuar. O problema deve ser minha internet. O problema é minha internet. Eu vou continuar falando, então. Pessoal, então, no outro período da Baixa Idade Média, são instaurados os tribunais inquisitoriais, né? A igreja, então, passa a deter algum poder aí que vem numa crescente, e esse tribunal inquisicional, ele vai ter uma configuração diferente. Vai ser emitida no século XIV uma bula papal pelo Papa João XXII, em que ele institucionaliza a bruxaria como uma heresia, né? Então, as pessoas falam que a origem da bruxaria seria o século XIV, por causa dessa emissão dessa bula, a Superilius Specula, porque aí as pessoas que praticavam alguns atos, como os que eu falei anteriormente, elas poderiam ser, então, perseguidas como bruxas. Mas, nesse momento ainda, no século XIV, 1326, só era considerada bruxa ou bruxo a pessoa que fizesse aquelas coisas, né, cultuasse outros deuses que não do cristianismo, e que praticasse ocultismo e adivinhação e culto da terra, mas que também teria, nesse momento, ainda no ano de 1326, ela teria que consumir sangue de crianças, enfim. Ela teria que fazer pacto com o demônio para ser considerada uma bruxa ou um bruxo. Só que a coisa vai se agravando. Porque na Europa ocorre uma grande mortandade de pessoas entre os anos de 1350 e 1370, devido à peste negra, né? Só que a coisa vai se agravando, porque 1/3 da população mundial vem a morrer. Com esse 1/3 da população morrendo, e a peste negra, misticismo acerca das pessoas que praticavam bruxaria crescendo. E eles achavam aí a igreja que estava existindo alguns complôs entre judeus e entre bruxas, eles começam, então, a perseguir as bruxas e os judeus, né? Então, essa perseguição aos judeus, ela vem de longa data. Então,
no ano de 1487, aí já é século XV, é lançado o livro mais funesto da história, né? Que é conhecido como Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras. Esse livro ele é escrito por dois padres inquisidores, um é o Heinrich Kramer e o outro é o James Sprenger, e esse livro, ele, segundo meus estudos, ele nunca foi autorizado, a publicação dele nunca foi autorizada pela Igreja Católica. Porém, os autores teriam falsificado o selo para permitir a publicação. E esse livro, que trazia toda uma orientação sobre como caçar, identificar e exterminar as bruxas, esse livro, que, segundo relatos, nunca foi autorizado, ele ficou durante 3 séculos comandando ações da sociedade, não só na Europa, mas na parte do mundo colonizada pela Europa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por exemplo. Ele ficou durante 3 séculos vigorando e sendo consultado pelos tribunais inquisitoriais, né? E levando a óbito, estima-se, né, um número de, não se sabe precisar, mas da ordem de centenas de milhares de mulheres teriam sido mortas por causa desse livro que teve 28 edições, esse livro que foi proibido no Index Librorum Prohibitorum da Igreja, mas assim, coisa de cerca de 8 décadas, 7 a 8 décadas depois da primeira edição, só que eles proibiram ele textualmente nesse catálogo de livros proibidos pela Igreja. E também, segundo o relato histórico, os autores dele foram excomungados da Igreja depois por causa de tanto mal que eles causaram à sociedade. Por quê? Porque as pessoas utilizavam as formas de denúncia das pessoas, né? Porque esse livro ele era dirigido a... Só que a coisa mais uma vez seriam bruxas, né? Então as pessoas... Né? Aí, um terço da população, quando se desentendia, praticavam bruxaria crescendo. Os compôs entre judeus, entre bruxas vestidas, por exemplo, usavam de longa data. Então, mulheres que eram independentes, lançado o livro mais conhecido como Malleus Maleficarum. Esse livro, um é o Heinrich Kramer, a publicação dele nunca foi autorizada pela Igreja Católica. Virou filme, mas esse é um relato histórico. Uma mulher que era dona de taverna também usa uma parte desse livro que trazia toda uma orientação dada. Então, se acontecesse grande morte de crianças numa cidade, comandando ações da sociedade, ela era acusada de ser bruxa. E tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por exemplo. Ele tendo consultado, eles que eram bem-sucedidos, e a coisa era tão louca que mulher virou filme, uma parteira de bruxa. Aquela localidade, mulheres inférteis também podiam ser acusadas. Só um minutinho. Seu áudio, não sei que equipamento você está usando, mas está muito ruim. Agora ele está duplicado. Ele está duplicado. Esse livro que foi coisa de cerca de 8, ele textualmente nesse da igreja, e também, segundo tanto mal, que eles causaram. Ele está duplicado. Você continua falando. É melhor você desligar alguma coisa aí. Eu tirei o fone. Deu um problema e você continuou falando. Mulheres muito férteis podiam ser acusadas. Bom. Esse tá legal, Sônia. Tá agora parece que voltou à normalidade. O som estava em dupla. Estava falando duas vezes. Eu acho que deve ser alguma coisa da internet, mas vamos tentar. Está oscilando bastante. Se o fone corresponde. Então, pessoal, as mulheres muito idosas podiam ser acusadas, adúlteras, homossexuais, as parteiras, as curandeiras, né? As benzedeiras. Essas pessoas todas que, por algum motivo, incomodassem socialmente ou que despertassem inveja, que fossem independentes, adolescentes grávidas também,
elas poderiam sofrer denúncias e, uma vez presas, elas eram submetidas a alguns testes, né, para ver se elas eram bruxas, se elas tivessem marcas no corpo de nascença, se elas fossem jogadas na água. Agora, olha que coisa. Você é jogado na água. Se você afunda, você é inocente. Mas se você sabe nadar e você sobe, a água te rejeitou, você subiu, então você é bruxa. E era nesse nível. Então, elas eram torturadas, né? Aquelas torturas mais desumanas possíveis. Tinha o esmagador de joelhos, o esmagador de seio, que duas peças de madeira que comprimiam o seio até esmagá-lo totalmente. Tinha o berço de Judas, né? Que era um instrumento, era um banco de madeira com uma ponta, assim, um banco piramidal. A pessoa era colocada ali pela vagina ou pelo ânus e puxada para baixo e sangrava, né, na tortura, e poderia ficar ali até ser morta nessa situação. Elas tinham, então, elas passavam por um processo de serem julgadas e confessarem que eram bruxas, então acredito que todas confessassem na tortura. E aí elas sofriam para finalizar a pior de todas as penas, que era a morte na fogueira, né? Só para falar rapidinho, dois casos internacionais assim, de pessoas julgadas e condenadas. Um foi um homem, que foi o Galileu Galilei, o cientista, né? Na verdade, ele não foi morto nem sofreu tortura, mas ele foi acusado como herege porque ele trouxe aquela teoria de que a Terra não era o centro do universo e ela girava em torno do Sol, então ele foi preso e convenceram ele a dizer o contrário. Aí lá nos atos de fé, que eram os momentos em que se faziam celebrações religiosas e as pessoas sofriam torturas, eram mortas, enfim, para poder servir de educação para a sociedade, né, aplicava essas práticas. Mas aí o Galileu foi dada essa opção para ele. Falaram para ele, olha, se você não falar que você se enganou, você vai ser torturado nesse aparelho aqui. Aí ele pegou o textinho direitinho que escreveram para ele e foi à praça pública dizer que ele tinha se enganado. E ele escapou da tortura e da morte. Outra, né, que ficou conhecida foi a Joana d'Arc, que aos 16 anos ela começou a estar na frente de combate do exército do Carlos VII e ela atuou brilhantemente durante 2 anos na Guerra dos 100 Anos, contra a Inglaterra. Mas depois de 2 anos de combate bem sucedido, aos 18 ela perdeu uma batalha para um pessoal da França que era aliado da Inglaterra, então ela foi presa e nessa ocasião, quando ela incomodava e ela estava fragilizada, ela foi acusada e por motivos, então, religiosos, por usar calça, enfim, se vestir como homem, etc., ela também foi julgada, condenada e morta na fogueira, né? Aí, a gente vai para o Brasil. Eu tinha separado várias situações, mas como a gente teve alguns probleminhas técnicos, a gente teve alguns atrasos, eu não vou poder falar todo mundo, não, eu vou ter que abreviar. Eu acho que eu vou escolher 2 casos só, né? A primeira é o caso da Mima Renardi. Ela nasceu na França, ela casou-se com René Renardi e eles vieram morar no Brasil no século XVII. Essa mulher é o relato da primeira bruxa que eu conheci, que foi... bruxa não, né? Bruxa não. Uma mulher que foi acusada de bruxaria aqui no Brasil. Mas qual foi o crime dela, da Mima? Ela era muito bonita, ela era belíssima e ela tinha, então, conquistado uma grande quantidade de pretendentes aqui no Brasil. Mesmo sendo uma mulher casada, os caras ficavam enlouquecidos por ela. E, segundo os relatos históricos, né, um deles vem a assassinar o seu esposo, ela fica viúva, só que ela não conseguindo se casar de novo, porque a gente está falando do século XVII, ela acaba indo para um prostíbulo. E ela lá no prostíbulo, ela fez a alegria de todos aqueles homens que cobiçavam, né? Cobiçavam o corpo dela, a beleza dela, e passam então a ser os clientes dela.
Só que aí começa o burburinho na cidade, as esposas desses maridos ficaram insatisfeitas, porque os maridos, enfim, estavam procurando essa mulher, era concorrência para as esposas, e diz o relato histórico que em um desentendimento entre dois desses clientes dela, um mata o outro. Então, quer dizer que aí aquilo ali já foi um motivo maior, se as mulheres já estavam incomodadas, foi um motivo maior para justificar uma denúncia contra ela. Então, ela foi denunciada como bruxa, ela foi julgada. Então, olha a sorte da infeliz, né? Teve o marido assassinado, foi parar no prostíbulo. No prostíbulo, ainda foi acusada de bruxaria e ela foi condenada e morta na fogueira. Ela foi exterminada no estado de São Paulo em 1692. Eu tinha a foto dela aqui, mas a imagem dela eu não vou poder passar por problemas técnicos, né? E eu queria falar só do caso da Maria da Conceição, porque eu acho muito emblemático. E quando a gente observa essa questão das curandeiras, né, das pessoas que curam com ervas, é uma injustiça, a gente fica muito inconformado dessas pessoas serem acusadas de bruxaria, e a gente remete a outras situações nossas que a gente tem na nossa cultura, né, de pessoas que fazem esse trabalho, que é um trabalho tão importante socialmente, e que nesse período elas elevavam essa desvantagem. Então, pessoal, Maria da Conceição, ela era uma parteira aqui brasileira e ela atuava no século XVIII também em São Paulo. Ela teve um desentendimento com um padre chamado Luiz e ele, que já não gostava dela, depois desse desentendimento, então ele acusa ela de bruxaria. Ela vai ser submetida, então, ao tribunal, que segue aí a orientação vigente em Portugal, e ela é julgada e condenada à morte na fogueira em 1798, já quase 1800, né? Essa senhora chamada Maria da Conceição. E citei 2 casos de bruxas. Se vocês quiserem depois procurar na internet, tem até tese, dissertação, melhor dizendo, dissertação de mestrado, onde as pessoas pegam o processo crime. Tem uma moça chamada Narayan Pereira Porto, que ela está citada com a tese dela na internet, da USP, essa tese. Ela faz uma análise linguística de um processo crime de transição de lei, né? De uma questão dessa de bruxaria no estado de São Paulo. Eu tinha trazido também a última das brasileiras para mostrar para vocês, que eu não vou poder mostrar, uma moça muito bonita. Se vocês puderem, vocês pesquisam depois. É a Fabiane Maria de Jesus. Ela morreu no ano de 2014. Pasmem. Por isso que eu penso que a gente tem que falar desse assunto da bruxaria e tem que repisar nele. Não é uma coisa desatualizada, não é um conteúdo, enfim, ultrapassado. No ano de 2014, uma moça em São Paulo também, em Guarujá, ela foi confundida com um retrato falado que estavam divulgando na internet. Foi um retrato falado de um crime cometido há 2 anos atrás no Rio de Janeiro. Tipo uma fake news, né? Uma pessoa, não sei se fez sem querer ou se foi de propósito, eu não sei dizer. Mas pegaram um retrato falado dessa mulher de um crime de 2 anos atrás, colocaram no grupo de Facebook Guarujá Alerta e falaram: olha, cuidado, atenção que tem mulher sequestrando criança para fazer bruxaria, para fazer magia negra, tome cuidado. Simplesmente, essa Fabiane, que era casada, que tinha uma filha, ela, segundo eu soube das notícias, uma pessoa, ela estava passando pela rua, viu uma criança, ela estava com fruta, e ela atuava no século XVIII, ela foi oferecer uma fruta para essa criança, que estava acompanhada da mãe. Quando a mãe olhou para ela e lembrou da alerta do Facebook, espalhou e gritou ali, falou que ela era bruxa, que estava sequestrando criança. Essa Fabiane está lá na internet, nas notícias, vocês podem procurar pelo nome, Fabiane Maria de Jesus.
ela foi espancada até a morte em São Entendimento com o padre Paulo, né? Então, o que a ignorância, né? O que o raciocínio, ele, que já não gostava dela, depois desse desentendimento que daria, pode causar de transtorno e trazer de mal para a nossa sociedade. E segue aí a orientação vigente em Portugal. E a gente tem que, então, observar bem, porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ah, mas por que vai debater sobre empoderamento feminino? Isso é besteira. Eu já ouvi pessoas do meu contato social acharem que é besteira falar de empoderamento feminino. Eu não acho besteira, não pode ser besteira, tanto que, como eu já trouxe para a dissertação de mestrado, onde as pessoas pegam o processo, vocês aqui, eu tinha preparado, mas vocês podem consultar na internet a imagem, os ODS, né? É uma moça chamada Narayan Pereira Porto, ela está citada. Os ODS trazem lá no objetivo número 5, justamente sobre isso, a igualdade de gênero, o empoderamento de mulheres e meninas para a reeducação da sociedade, né? Porque quando a gente fala de lei de transição de lei de São Paulo, eu tinha trazido leis, né, que são feitas pelas pessoas, puderem, vocês pesquisam depois, as pessoas já morreram no ano de 2000, as pessoas cometem falhas, até onde as leis agem, né? Na relação de gêneros, passa uma série de questões no relacionamento entre quatro paredes. Passa a questão da disputa de poder, passa a questão dos complexos de castração, que a gente pode desenvolver mais um pouco depois da fala do Júlio Lourdinha, passa a questão da culpa por tudo que é atribuído na mulher. Se o homem tem sucesso, ele trouxe aquela teoria de que a Terra era sucesso, a culpa é da mulher. Se o homem não tem sucesso, é um fracasso, a culpa é da mulher. Tem até um jargão popular que fala que não era o centro, de todo grande homem existe uma grande mulher. Será? E convenceram ele a dizer, né, uma pessoa, não sei se fez sem querer, né? Então é atribuída à mulher a culpa por ser estuprada, por ser traída, né? E, na verdade, né, no meu entender, pegar um retrato falado dessa mulher, tudo isso é uma dificuldade que diz respeito ao próprio homem, de se olhar, de se ver, de se autocontrolar. Colocaram no grupo de Facebook Guarujá lá. Então, cometem uma série de atrocidades, a gente já viveu perturas, eram, né, patriarcais totalmente doentias, que cometiam um monte de mutilações contra a mulher e assassinatos para poder compensar um processo de castração que era imputada aos homens. Essa opção para ele. Falaram para ele, vamos falar que vocês tinham direitinho que escreveram para ele. Outra, né, que ficou sobre a figura feminina e cometia uma série de comportamentos sádicos, né? E aí, isso que a gente tem que lembrar, e eu tinha feito umas coisas, mas não dá tempo. Então, eu estou passando minha palavra para os meus colegas. Obrigada pela paciência e pela compreensão, pessoal, que hoje foi difícil. Muito obrigada, Silvana. Realmente nós estamos com um problema sério de internet. Eu estou aqui compartilhando com a Vivo, porque o provedor da net, onde nós moramos, realmente caiu. Então, Silvana, esse foi o problema principal. Problemas de ordem técnica. Mas brilhante a visão da Silvana com relação às mulheres consideradas bruxas, não é? E eu vou pedir agora, na sequência, que a professora Lourdes Marcelino dê um salto, não é? Do século XV, XVI, XVII, para a década de 80, século XIX. Era o caso da Nina Renardi, elas no século XVII. Então, eu vou pedir para a professora Lourdes continuar, então. Tinha, então, conquistado uma grande de pretendentes aqui no Brasil, mesmo sendo uma mulher casada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Sônia, a oportunidade de estar aqui hoje, que eu considero uma honra. E por quê? Porque, então, eu tenho que explicitar de onde eu falo, né? Eu penso que todos nós somos, de alguma forma, ideológicos,
na medida que nós temos uma perspectiva, um olhar pessoal, e as nossas perspectivas não abrangem toda a realidade, mas abrangem apenas uma parte da nossa realidade. E quando nós colocamos isto de uma maneira geral, nós estamos sendo ideológicos. Então, para não incorrer nisso, eu vou dizer de onde eu falo. Eu falo do interior, de uma acadêmica que até certo ponto fugiu da academia e que hoje é muito mais doméstica, voltando aos velhos tempos de costureira e tal. Então, é dessa perspectiva que eu falo. Mas, para mim também, onde estou hoje, como estou hoje, é também uma questão histórica. É a minha história pessoal, mas é também a história da minha comunidade, né? Nenhuma história é tão individual. Ela é uma história de grupo. Então, hoje, inclusive, alguns estranharam, né? Quando eu divulguei que estaria nessa roda, eu perguntaria, mas eu sou feminista? Nós somos feministas? Depende. Depende do conceito de feminismo, da sua vertente teórica e política. Pensando o feminismo como uma defesa, como uma luta pelo direito de igualdade das mulheres, pelo direito das mulheres à participação social, à participação política, à participação na ciência, ao trabalho, à vida social. Então, nós somos feministas, sim. Então, depende desse conceito, depende dessa vertente, né? E aí, então, eu quero, como eu não sou historiadora, mas sou uma grande apreciadora da história, dos movimentos da história, eu vou pensar um pouquinho nos momentos e nos movimentos do movimento feminista. Então, a partir de alguns estudos, a partir da literatura feminista brasileira, nós podemos pensar o feminismo, não só o brasileiro, mas como o mundial, como ondas. E ondas, porque justamente a onda é dinâmica, a onda está em movimento constante, a onda tem fluxos e tem refluxos, né? Tem calmarias e tem ápices. Então, nesse sentido, são ondas, não é? Então, para essa autora, a primeira onda teria se dado no começo do século XIX. Então, não pulei tanto assim do espaço abordado pela Silvana, né? Então, do século XIX, caracterizando-se pela luta em favor do direito das mulheres a ler e escrever, ou seja, se defendia o acesso feminino à educação. A segunda onda já vai para uma maior ampliação, e aí surgem jornais, revistas de feição nitidamente feminina. Já no começo do século XX, a terceira onda se inicia com a movimentação das mulheres pelo direito ao voto. Isto vai se dar claramente no Brasil, né? Pelo direito ao voto, pelo direito ao curso superior e a ampliação do campo de trabalho. Já a quarta onda, ela se configura bem próximo de nós, a partir dos anos 1970, com a revolução sexual, debatendo-se o respeito da sexualidade, o direito ao prazer e ao aborto. No Brasil, no século XIX, no governo imperial, vai surgir a questão da educação das mulheres, mas não para todas as mulheres, para as mulheres das classes mais abastadas.
E aí também nós vamos ter a participação das sufragistas brasileiras, as sufragistas, aquelas que defendiam o direito ao voto da mulher, o direito a votar e a ser votada. Nós vamos ter algumas coisas até interessantes nesse momento. Num primeiro momento, eu quero falar apenas que essas sufragistas elas foram lideradas por Berta Lutz, que era uma bióloga, era uma cientista de importância, e na década de 1910 ela iniciou a luta pelo voto. Ela foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma organização, então, que levou, inclusive, a um abaixo-assinado pedindo aprovação de um projeto de lei no Senado que dava o direito de voto às mulheres. O direito de voto das mulheres no Brasil, ele só foi conquistado em 1932, no governo Vargas, quando foi promulgado o novo Código Eleitoral Brasileiro. Ainda nessa primeira onda do feminismo no Brasil, vale chamar a atenção para o movimento das operárias, que eram basicamente imigrantes que trouxeram para o Brasil um pouco da ideologia anarquista. E elas se reuniram na união das costureiras, chapeleiras e classes anexas. E elas tiveram uma importância no desenvolvimento do sindicalismo, né? Vou tentar saltar alguma coisinha, porque senão é muita coisa, nós temos muita coisa da história do movimento no Brasil. Então, esse feminismo inicial, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ele veio, como no Brasil ele vai perder força a partir da década de 30, de 1930, e só vai aparecer novamente com importância na década de 60. Mas se nós pensarmos um pouquinho em termos de contexto mundial, a década de 60 foi uma década realmente de inflexão cultural, social, mudança nos costumes. Então, nós vamos passar rapidamente. Nós tivemos o quê? O movimento hippie na Califórnia, a Guerra do Vietnã, na Europa, o maio de 68 em Paris, quando os estudantes se revoltados ocuparam a Sorbonne, pondo realmente em xeque a ordem acadêmica. E, somando-se a tudo isso, uma certa desilusão com os partidos burocratizados da esquerda comunista. Enfim, o movimento se alastrou pela França, onde os estudantes tentaram uma aliança com operários, e vamos ter também isso no Brasil. Também, nos primeiros anos da década de 60, foi lançada a pílula anticoncepcional, primeiro nos Estados Unidos, depois na Alemanha. E o lançamento da pílula anticoncepcional vai proporcionar, vamos dizer assim, profundas alterações no próprio comportamento das mulheres, né? Que, sem o medo da gravidez não desejada, se sentiam mais livres, né? Então, há uma reformulação das condutas. Também a gente vai ter a revolução dos Beatles, dos Rolling Stones. Então, é toda uma efervescência que marca esse contexto, né? E também vai surgir o livro da Beth Friedman, lido até hoje, em 1963, intitulado A Mística Feminina. Durante toda essa época, então, o movimento surge com força, e as mulheres aí, pela primeira vez, falam diretamente sobre a questão das relações de poder entre homens e mulheres. Porque, como a Silvana já destacou no período que ela analisou, há uma dominação masculina em relação ao feminino. Tanto que
no vocabulário, vamos dizer, do feminismo, principalmente nessa época, há duas palavras marcantes, vão ser gênero e patriarcado. Então, o feminismo vai aparecer com um movimento libertário, que não quer só espaço para a mulher no trabalho, na vida pública, na educação, mas também em novas formas de relacionamento, em que ela seja respeitada, em que ela tenha autonomia para decidir a sua vida. No Brasil, na década de 60, nós tivemos uma dinâmica um pouco diferente dessa dinâmica do restante do mundo. Nos primeiros anos da década de 60, houve uma grande efervescência com o surgimento da Bossa Nova, Jânio Quadros, que após uma vitória avassaladora renunciava, Jango chega ao poder, então nós vamos, e se aceita o parlamentarismo, então vejam que nós temos assim a sociedade em efervescência, a cultura em efervescência. O ano de 63 foi marcado mais por radicalizações, né? De um lado a esquerda partidária, os estudantes, o próprio governo, de outros militares, o governo norte-americano. Então, quem estudou a história do Brasil tem bem um quadro, né? Consegue formar bem um quadro desse contexto. Em 1964, nós vamos entrar para o regime militar, né? Que teve o seu momento mais moderado no início, depois um momento mais rigoroso, mais ditatorial, né? Então, enquanto na Europa e nos Estados Unidos o cenário era propício para o surgimento de movimentos libertários, principalmente aqueles que lutavam pelas causas de identidade, de igualdade, no Brasil nós tínhamos mais um movimento político, né, que era um movimento de repressão. Então, obrigando alguns grupos a irem para a clandestinidade. E, nesse momento, as primeiras manifestações feministas, elas são praticamente lideradas por mulheres intelectuais. E muitas também que foram à Europa e de lá absorveram princípios, absorveram algumas linhas para o movimento. Na década de 70, nós vamos ter já algumas alterações. Em 1975, na primeira Conferência Internacional da Mulher no México, a Organização das Nações Unidas declarou a próxima década, portanto, de 75 a 85, como a década da mulher. No Brasil, então, aconteceu naquele ano uma semana de debate sobre o título, o papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira. A Sônia e eu, na nossa condição de interioranas, nós vivemos assim, bem intensamente, os primeiros anos da década de 80. Na verdade, nós fomos, até certo ponto, pioneiras aqui na nossa região em termos da discussão dos problemas das mulheres. Então, já naquela época, nós discutimos a questão da violência, a submissão feminina, a omissão da mulher diante das agressões que ela sofria em casa. Então, nós tivemos algumas ações que realmente me traz saudade. Acredito que traga saudade para a Sônia também. Nós participávamos de reuniões, saíamos à tardinha daqui de Marília de carro para ir para São Paulo para participarmos de reuniões dos grupos de mulheres. Não era um movimento popular, não era um movimento de grandes passeatas como hoje, mas era um movimento de profundas reflexões, profundas
reflexões. Aqui nós criamos um programa que era uma delícia, que foi o Rádio Mulher. Rádio Mulher, participávamos Sônia, Maria Vilma, que já é falecida, a jovenzinha do grupo, que era a Simone Nazar, Paulette Rila e eu. Então, aos domingos era o nosso programa Rádio Mulher. Era uma delícia fazer o Rádio Mulher. Era uma delícia discutirmos e trazermos aqui para o nosso interior as questões que estavam em discussão nos grandes grupos, nas capitais, nos parlamentos, enfim. Nós tínhamos assim um grande contato. Uma das mentoras do nosso grupo era a saudosa Ruth Escobar. Lembro também da Zuleika Lambert, que nos últimos anos, não sei se a Zuleika ainda vivia no Rio. Enfim, foi um momento muito rico para nós, muito rico para nós. Em 85, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E no dia dessa criação, no dia da posse dessa primeira diretoria do Conselho Nacional, lá estávamos em Brasília, Sônia, eu, Maria Vilma, Paulette, não sei se estão nos vendo aqui, mas um grupo de Marília que se encontrou com outro grupo de São Paulo, e lá estávamos no Palácio da Alvorada, participando da posse da Ruth Escobar e das suas conselheiras. Teve uma fala do então presidente José Sarney, que até gerou um artigo que eu publiquei. Qualquer dia, Sônia, eu vou rever alguns artigos dessa época e mandar para você. Obrigada, então, o Sarney disse o seguinte, comentando, elas são 50% do céu. Vejam bem como ele se referiu a nós, mulheres, que estávamos ali comemorando a vitória de uma reivindicação. Bem, mas nós continuamos, depois da criação do Conselho, nos reunimos muito, e para a Constituinte de 1988, o grupo de mulheres elaborou a Carta das Mulheres aos constituintes. E nessa carta eram contempladas as reivindicações, e era a questão política, era a questão da igualdade, mas era também a questão das creches. Também pensávamos na educação das crianças, e as creches como uma necessidade para a mulher trabalhadora. Então, era assim uma carta bastante rica, que foi encaminhada para os constituintes. Muitos das reivindicações postas nessa carta, elas foram contempladas na Constituição de 88. E, a meu ver, não sei se alguém pensa diferentemente, mas, a meu ver, a partir desse momento das reivindicações estarem contempladas na letra da lei, não quer dizer que foram na prática, né? As questões passaram a ser legais, mas nem sempre reais, não transformaram toda a realidade como se desejava. Mas, enfim, houve um momento de arrefecimento do movimento, né? De enrolar as bandeiras. Então, essa foi, assim, bastante a nossa experiência, que foi muito rica. Em Marília, além do Rádio Mulher, nós criamos também um dos primeiros conselhos da mulher aqui no interior. Foi, então, um conselho do qual fazíamos parte, eu fui a primeira presidente. Esse conselho hoje, como ele foi criado como voluntariado, ele desapareceu, mas existe um conselho similar e agora mais institucionalizado. A outra conquista foi a criação das delegacias de defesa da mulher. Nós tivemos a primeira criada em São Paulo, a delegada era Rose Freitas, se não me falha a memória,
Em Marília também nós conseguimos trazer, já no governo Fleury, no governo do estado de São Paulo, Fleury, a delegacia da mulher, a primeira, hoje temos mais de uma. E a nossa primeira delegada foi a Rosana Camacho. Aí eu vou dar uma virada na minha fala e vou entrar para justamente a questão política. Acho que até para não exceder aí meu tempo, porque eu acho que eu já estou quase estourando, né, Sônia? Estou estourando meu Não, tempo. Lourdes, olha, só quero dar uma pitadinha aí. A Zuleika faleceu em 2012, aqui no Rio de Janeiro. Ela é santista, não é? Ela era de Santos, mas fez toda a vida dela de ativista no Rio e faleceu em dezembro de 2012. O livro, se vocês tiverem interesse de ler, eu já li, é Feminismo, o ponto de vista marxista. Eu acho que a Lourdes lembra-se desse livro da Zuleika. Sim. Mas pode continuar, Lourdes. Está ótimo. A fala da Silvana, a tua fala, recheada de grandes histórias. Muito bom. São uma parte das nossas histórias, né? Então, aí o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ele perdeu a importância nos governos do Collor e do Fernando Henrique Cardoso. Aí, no primeiro governo do Lula, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, né? Com status de ministério, e foi recriado o Conselho, com características mais próximas do que ele tinha no seu início. Ainda na última década do século XX, o movimento sofreu uma guinada, vamos dizer assim, né? E, seguindo uma tendência mais geral, quase que de profissionalização, por meio da criação de organizações não governamentais, ONGs focadas principalmente na intervenção junto ao Estado, a fim de aprovar as medidas protetoras para as mulheres e de buscar espaços para a sua maior participação política. E a questão, hoje, a questão da luta contra a violência de que a mulher é vítima, principalmente a violência doméstica, ela é bastante forte, né? Reforçando isso, vem a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Ainda ocorreram, nos primeiros anos de 2000, 2005, 2007, então aí já século XXI, né? As Conferências Nacionais para a Política da Mulher, que produziram também documentos e análises sobre a situação da mulher no Brasil. Mas quando eu disse que eu queria fazer uma guinada na minha fala, é um pouco para tentar amarrar e voltar ao início, e considerando que nós estamos num ano eleitoral, e a participação política da mulher ainda é capenga, vamos assim dizer, porque se houvesse igualdade, não precisaríamos de cotas. Se houvesse igualdade de participação de homens e mulheres, não precisaríamos de cotas. E nós que já fomos candidatas em algum momento lá no passado, sabemos como as cotas funcionam, não é? Elas funcionam para cumprir o dispositivo legal, mas simplesmente é como se as mulheres apenas dessem um nome para compor a chapa partidária e depois não tivessem a necessidade de expressão, a necessária expressão, não tivessem experiência, não tivessem recursos para suas campanhas, né? Então, isso continua. Mas, como eu gosto de botar o meu óculos cor-de-rosa, né? Por isso, lá no início, eu falei de onde eu falo, né? Eu estou falando da mulher meio parada, que foi acadêmica, que militou politicamente, hoje é mais dona de casa.
eu boto meu óculos cor-de-rosa para ver o positivo. E é nesse positivo que eu vou parar agora, falando no pioneirismo da política. As nordestinas, na verdade, fala-se tanto nos estados do Sul, a liderança de São Paulo, do Rio. Na verdade, é no Nordeste que nós vamos ter a primeira abertura política para as candidaturas femininas. O estado do Rio Grande do Norte, muito antes da decisão de Getúlio de autorizar o voto feminino, votar e ser votado, a legislação do Rio Grande do Norte já previa que homens e mulheres igualmente tinham o direito de votar e serem votados. E aí que surge a Alzira Soriano, Luzia Alzira Teixeira Soriano. Ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na América Latina, no município de Lages, no Rio Grande do Norte. A primeira prefeita do nosso subcontinente. Então, é um feito extraordinário, pois ela se elegeu em 1928, quando o voto da mulher não tinha sido consagrado por lei federal, o que só veio 4 anos depois. Alzira nasceu em 1897, casou-se aos 17 anos num casamento arranjado, como era comum no Brasil da época. Em 1919, com 22 anos e 3 filhos, ela ficou viúva. Morava no interior do Rio Grande do Norte, onde herdou uma fazenda. Não quis se casar novamente, mas administrar a fazenda e cuidar dos seus filhos. Em 1928, ela resolveu se alistar como eleitora. Valeu-se da inovadora legislação específica do Rio Grande do Norte, que dizia, poderão votar, olha, 1927, Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados sem distinção de sexos todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por lei. Vou até repetir. 1927. Poderão votar e ser votados sem distinção de sexos todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por lei. Isso incluía a idade, bens, etc. E a Alzira preenchia todos os requisitos. Ela se elegeu com 60% dos votos. Ela fez uma gestão de muitas realizações, mas curta, porque ela não era aliada do governo Vargas. E então, em 1930, ela foi afastada do poder. Bem, mas essa nordestina, eu selecionei uma nordestina, uma mineira e uma paulista. Essa nordestina, ela se serviu de um expediente também de uma mineira, a mineira Mieta Santiago. O nome completo era Maria Ernestina Carneiro Santiago e o nome de casada Manso Pereira. Ela nasceu em 1903 em Varginha e faleceu aí no Rio de Janeiro em 1995. A Mieta foi escritora, foi advogada, foi uma excelente oradora, escritora, poeta, sufragista. E ela, na verdade, ela não tinha o apoio dos pais que preferiam que ela fosse professora, mas ela preferiu fazer direito e ser advogada. E em 1928, a Mieta foi discutir o artigo 70 da Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, a primeira Constituição republicana, aprovada em 1891. E a Mieta discutiu que a proibição ao voto feminino contrariava o artigo 70 da Constituição. Com base nisso, ela impetrou
um mandado de segurança. Olha o pioneirismo dela, em 1928. E ela obteve uma sentença favorável, que permitiu a ela que ela votasse em si mesma para um mandato de deputada federal. Mas ela não conseguiu ser eleita. Mas foi a primeira mulher, a primeira mineira, a exercer plenamente os seus direitos políticos, o direito político ativo de votar. Bem, vou saltar agora para a nossa paulista, né? A paulista, de quem eu quero falar, é a Carlota Pereira Queiroz. A Carlota foi a primeira deputada federal também da América Latina. A Carlota, em 1926, formou-se em medicina e ela já recebeu um prêmio, o Prêmio Miguel Couto, pela sua tese de conclusão. Foi chefe da clínica pediatra da USP, foi para a Suíça estudar dietética infantil. Durante a Revolução Constitucionalista, aí então entrando dentro da nossa história paulista, né, a nossa história do Estado de São Paulo, em 1932, São Paulo se rebela, né, em relação ao governo Vargas, ao governo federal, e faz a Revolução Constitucionalista, que contestava a Revolução de 30, levada à frente pelo Getúlio Vargas. Então, nesse período, a Carlota organizou à frente de 700 mulheres a assistência aos feridos. Em maio de 93, foi a única mulher eleita para deputada à Assembleia Nacional Constituinte. Então, na Assembleia Constituinte da década de 30, nós tivemos uma única mulher representante, que foi a Carlota. Na Constituinte, ela integrou a Comissão de Saúde e Educação, trabalhando pela alfabetização e assistência social. Foi da sua autoria o primeiro projeto sobre criação de serviços sociais, bem como a emenda que viabilizou a criação da Casa do Jornaleiro e a criação do Laboratório de Biologia Infantil. Quando foi promulgada a Constituinte, em julho de 34, a Carlota teve o seu mandato prorrogado até 1935. Aí ela também ingressou no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ela permaneceu na Câmara até 1937, quando foi instaurado o Estado Novo, e, por ordem do governo, por ordem de Getúlio, né, o parlamento foi fechado, enfim, passamos a uma ditadura. A segunda parlamentar, deputada federal, e que, por sinal, até ela e a Carlota Pereira tinham as suas divergências, foi a Berta Lutz. A Berta Lutz era bióloga, feminista, líder pelo direito das mulheres ao voto no Brasil. Já falei isso lá atrás, né? Mas a Berta Lutz, como cientista, era extremamente dedicada, detentora de um pensamento lógico, científico, reconhecido realmente pelos seus pares e pelos colegas, quando da sua formação na Faculdade de Sorbonne. Ela desenvolveu importantes trabalhos, quer como cientista, quer como política. E aí, falando de mulheres cientistas no Brasil. Até hoje, nós discutimos muito, porque, na verdade, na medida que as mulheres ganharam espaço na vida universitária, esse espaço foi aberto na área de humanas, né? Na área de educação, nas áreas de letras, principalmente, né? Educação e letras. Aí também na sociologia, na filosofia,
menos na filosofia, um pouco mais na sociologia. Mas, enfim, abriu-se para as mulheres esse campo do ensino superior, não só para cursarem um curso superior, mas também para se debruçarem na pesquisa, na ciência, o lado das humanas. Mas nós também tivemos pioneiras na física. Sonja Asher foi a primeira mulher brasileira a concluir um doutorado de física. Vou saltar um pouco esses dados da biografia de cada um, e que vocês podem pesquisar por esses nomes, né? A Sonja, então, foi uma. A Elisa Frota Pessoa foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aí no Rio de Janeiro, nascida no Rio, a Elisa Frota Pessoa carioca, e desde os tempos de escola ela já se interessava pela ciência. Junto com Sonja, ela foi a segunda mulher a graduar-se em física no Brasil e sempre foi uma grande entusiasta da física experimental. Segundo ela, todos deveriam colocar a mão na massa e verificar quais eram os problemas encontrados nos experimentos, e não só na teoria. E a outra pioneira da física que eu quero destacar é a Neuza Amato. Filha de imigrantes, não tinha apoio da família para seguir os estudos. Em seu caso, seu pai queria que ela trabalhasse em vez de estudar. Mas um professor de matemática enxergou o potencial da Neuza. Olha a importância dos professores, né? Aquele professor que se liga realmente na potencialidade dos seus alunos. Então, um professor enxergou o potencial de Neuza nas áreas exatas e começou a ajudá-la com aulas particulares para que ela pudesse prestar o vestibular. Assim, contra seus pais, porque também ainda havia o domínio masculino, o patriarcado, e era o pai que comandava toda a família, principalmente as filhas mulheres, né? Contrariando seus pais, ela se tornou bacharel em física aos 19 anos, em 1945. Mas, para contentar a família, ela foi dar aulas. Ela lecionava em 2 colégios, mas tinha o desejo de trabalhar como pesquisa. E foi César Lattes que fez o convite para que ela trabalhasse como pesquisadora no Centro Brasileiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas em Física. Então, vejam que eram dificuldades. Então, a Sonja, a Elisa e a Neuza foram pioneiras da física no Brasil, rompendo barreiras de preconceito e mudando a ideia que as pessoas tinham sobre mulheres na área. Mas agora já estou bem próxima de encerrar, só uma coisinha de nada, e fugindo a nossa história brasileira, os mais velhos vão se lembrar. Quem se lembra da belíssima Hedy Lamarr, atriz de Hollywood? Mas Hedy Lamarr não foi só atriz, ela foi cientista também. Lamarr inventou um sistema que serviu de base para os telefones celulares de hoje. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que ela criou um aparelho sofisticado de interferência em rádio para despistar radares nazistas. Mas, quando ela apresentou o projeto para as Forças Armadas Americanas, ele não foi aceito. Mas, em 1940, ela conseguiu patentear usando o seu nome verdadeiro, que era Hedwig Eva Maria Kissler. Então, é uma história interessante. A ideia desse sistema, vamos dizer assim, surgiu quando ela, num piano, brincava com o compositor e eles tentavam, num dueto, repetindo as mesmas notas em escalas diferentes, experimentando o controle
dos instrumentos. E aí ela percebeu que se mudasse a frequência do som de um canal de comunicação, eles conseguiriam impedir, né, a frequência e fazer com que ela despistasse os radares. O projeto não foi concretizado até 1962, quando aparelho passou a ser utilizado por tropas militares dos Estados Unidos em Cuba, quando a patente já expirara. Bem, a ideia do aparelho de frequência de Ed Lamar, Ian Tail foi o seu companheiro pianista, serviu de base para a moderna tecnologia de comunicação. E tanto que, recentemente, a Corel lançou, né, como capa do seu produto uma foto da Ed Lamar. E sem autorização, ela recorreu e tal, é uma outra história. Mas, enfim, nos meios apropriados, não na nossa cultura comum, Ed Lamar é considerada a mãe do telefone celular. Achei, assim, muito interessante isso. Bem, e para fechar, eu vou voltar lá no nosso início das nossas pioneiras políticas, e para terminar com um poema que o Carlos Drummond de Andrade escreveu lá para a nossa mineira, lembra da nossa mineira, né, Neta Santiago? O Carlos Drummond de Andrade escreveu o seguinte: Nieta Santiago, loura, poeta, bacharel, conquista por sentença de juiz direito de votar e ser votada para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando, mulher, quem sabe, chefe da nação. O escândalo abafa a Mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu. O mundo acaba. É isso. Muito obrigada, Lourdes. Parabéns pela belíssima fala, por essa história das mulheres, das fantasias, dos desejos, dos compromissos femininos, de sempre estar estudando, debatendo e levando, não é, para pequenos centros, o que acontece nos grandes centros, isso que eu pude viver com Lourdes lá no interior de São Paulo. Né? Nós íamos buscar o que estava acontecendo no grande centro para levar para o nosso interior. Então, esse foi um pedaço da nossa vida muito rico, não é? E que depois me trouxe aqui para o Rio de Janeiro, onde aqui estou, não é? Muito feliz por estar desenvolvendo tudo o que essa grande mestra, eu digo que ela é minha guru, não é? Apesar de estarmos próximos na idade, mas que sempre foi um modelo de referência. E somando as doulas e bruxas brasileiras, que brilhantemente a Silvana trouxe, com as políticas femininas que a Lourdes trouxe. Eu vou pedir para o Júlio abrir o microfone. E lembrando que nós estamos na época também do sagrado masculino, não é? Então, eis aqui, Júlio, a sua entrada triunfal nessa roda de mulheres do Outubro Rosa. Sônia, você me deixou agora numa situação muito delicada, hein? Depois desses 2 discursos absurdos, como é que eu vou entrar agora e falar alguma coisa? Me diz. Complicado, hein?
Imagina, Júlio, complicado nada. Bom, olha só, eu fiquei aqui ouvindo as duas e remontando a minha estratégia do que eu ia falar, fui lembrando de outras histórias, quer dizer, vou tentar me encaixar nessa nova realidade, que eu tinha pensado uma coisa bem diferente. Então, vamos embora, vamos ver, né? Bom, queria agradecer a Sônia mais uma vez por esse convite, né? Depois, acho que do sucesso semana passada, o Amor, Ódio e Consumo, que foi um espetáculo, estou muito feliz com aquilo. Agora, essa roda que, para mim, é muito importante. Não só por poder falar, mas por poder vestir. Eu fui trocar minha camisa, botei uma camisa bonita, mais bonita, mas depois eu lembrei que eu tinha uma camisa rosa também, esqueci. Já é para ter entrado e eu adoro usar rosa. Tenho short rosa, cueca rosa, camisa rosa, camiseta rosa. Eu gosto muito. E não é só pela questão emblemática, na verdade, é aquela questão de você se sentir à vontade em ser você mesmo. E eu queria lembrar primeiro uma posição, o meu lugar de fala nesse cenário aqui. Eu sou um sujeito do gênero masculino falando numa roda sobre mulheres, com um público que é masculino e feminino também. Eu acho que essa é a questão mais importante, ou seja, a completude do universo e essa completude que a gente falou tão bem, né, na nossa última roda, né? E eu queria começar primeiro com um verso, um trecho de uma música do Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Ou seja, todos nós, lembrando da questão de ânima e ânimos, temos esses dois polos, como yin e yang também. Ou seja, nós nos complementamos, carregamos um dentro do outro, estamos todos juntos. E esse é o perfeito equilíbrio. Mas eu queria colocar uma pergunta para iniciar. Como é ser uma mulher? Acho que essa pergunta ela cabe em toda a história da humanidade, desde o princípio. Quantas vezes as mulheres devem ter se perguntado na Idade Média, que a Silvana colocou, na Idade Moderna, que a Lourdes colocou, na Idade Pós-Moderna, que nós estamos vivendo, na contemporaneidade. Quantas vezes essa pergunta deve ter sido feita pelas mulheres? Qual foi a condição, a capacidade que os homens tiveram, de repente, de também fazer essa pergunta? Essa pergunta nada mais é que o título de uma canção da Madonna, What It Feels Like for a Girl, que foi um dos grandes sucessos dela, na verdade. Ganhou uma versão em espanhol intitulada Lo que siente una mujer. A mesma coisa, o mesmo discurso. Ou seja, de fato, a mulher ela mudou o papel dela, a visão sobre ela mesma, inclusive, porque como a Silvana colocou, bruxaria, as mulheres foram acusadas de bruxa. Será que hoje não existem ainda essas mulheres? Mas não bruxaria de fato. Por quê? As mulheres foram perseguidas, elas foram julgadas, elas foram condenadas, elas foram encarceradas, elas foram mortas por serem divergentes, por serem incongruentes, por serem diferentes ao status quo. E esse status quo, muitas vezes, era o quê? Criado e mantido também por outras mulheres. Isso mudou? Será que hoje nós vivemos uma realidade diferente daquela da Idade Média? Claro que muita coisa mudou de fato, mas essa questão de julgar, condenar, encarcerar, e muitas vezes se julgar, se condenar e se encarcerar para não ser quem gostaria de ser, eu volto na pergunta da música da Madonna. Como é ser uma mulher? Todas essas dificuldades. A gente vive isso hoje, vocês vivem isso hoje. Se a gente pensar hoje nessa questão também da pandemia, desse novo normal, e eu insisto, novos normais, porque são realidades diferentes, inclusive nos Brasis que existem, é um completo absurdo. Porque imaginemos essa situação, a mulher, ela é mulher, sendo esposa, sendo mãe, sendo filha, sendo irmã, profissional, dona de casa, cumprindo sempre os mesmos papéis, sempre com os mesmos pesos, com as mesmas dificuldades. Até que ponto nós temos realmente a visão e a compreensão disso? Ou seja, quando a gente pensa no papel da mulher, na mulher hoje em dia, do que representa o Outubro Rosa, essa questão de, principalmente, não só lembrar do câncer de mama,
mas lembrar do autocuidado, do cuidar-se, do amar-se, do proteger-se, do valorizar-se. E nós, do outro lado, nós amarmos nossas mulheres, nós cuidarmos de nossas mulheres, nós respeitarmos nossas mulheres. Isso quando eu falo nossas mulheres, eu falo nossas mães, esposas, filhas, irmãs, sobrinhas, amigas, colegas, ou seja, é todo um universo. É muito ampla essa questão, é muito rica. Eu acho que muito válido o que as meninas colocaram aí, e meninas com todo respeito, e são meninas mesmo, porque de fato a gente tem muita coisa ainda para poder pensar. Vamos lembrar de uma coisa muito importante: perseguição. Vamos falar das bruxas atuais. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Voltando também no exemplo da Madonna, o maior ícone da cultura pop mundial, que ousou ser ela mesma. Claro, tem muita coisa de efeito midiático ali, mas existe a perseguição midiática, existe a inquisição midiática, onde uma pessoa que ousa ser quem ela é ou quem ela pretende ser, tirando estratégias de marketing, deixando isso do lado, quantas vezes elas não são julgadas, condenadas também por todos nós, pelo simples fato de serem divergentes, incongruentes, diferentes. Vamos trazer para os dias atuais, além da inquisição midiática, temos a inquisição virtual. Basta você postar uma foto sua que difira um pouco do que as outras pessoas esperam, e o que acontece? Crucificação. Se você posta uma foto em que aparece um pouquinho da sua celulite, somente se você for uma mulher famosa, em que sofre todo tipo de cobrança para ter a perfeição, ter a exibição do corpo perfeito, da pele perfeita, do cabelo perfeito, o que acontece? Ela tem celulite. E quem que aponta isso? As outras mulheres. Se fala tanto em sororidade hoje, e onde está essa irmandade? Enquanto a gente estava conversando, eu estava lembrando de um outro grande ícone pop feminino. Até quando a gente estava iniciando o doutorado, eu e a Sônia, a gente teve que apresentar um trabalho em antropologia. E é curioso quando a gente trata esse assunto, que era sobre criacionismo e evolucionismo. Então, nossas turmas eram divididas em dois grupos, onde um grupo defendia o evolucionismo e o outro o criacionismo. Meu grupo caiu para o evolucionismo, que bom, maravilha. Então, eu comecei o meu trabalho, a minha apresentação, falando de um ícone pop feminino que é muito mais famoso hoje, graças à sétima arte, graças ao cinema, que é a primeira mulher assassinada por um homem na história da humanidade. Lembrando, isso é história em quadrinhos. Acho que já entenderam de quem eu estou falando. A versão criada nos anos 90 para esse personagem dizia o seguinte: era uma mulher cuidando da sua caverna, e o mais curioso, a gente sempre fala do homem das cavernas. Mas e a mulher das cavernas? O que aconteceu? Essa mulher estava grávida, o homem das cavernas chegou em casa, infeliz, insatisfeito, porque não tinha conseguido caçar o seu animal, para poder mostrar para os outros homens da caverna que ele podia caçar um mamute, um tigre de dente de sabre, o que fosse. Ele voltou para casa e quando ela foi conversar com ele, ele simplesmente a agrediu. Eles moravam num pedaço, numa montanha, uma caverna alta, e ela caiu, morreu, e ela estava grávida. Essa seria uma das versões da história da Mulher Maravilha. O que acontece? Por que a Mulher Maravilha, a princesa Diana, é filha da rainha Hipólita? Nos quadrinhos, esta mulher que foi assassinada pela infelicidade daquele seu companheiro homem, foi a primeira mulher assassinada por um homem que estava grávida. Por isso existe esse link da rainha Hipólita com sua filha, princesa Diana. Ou seja, a gente tem muita coisa para poder estudar. A gente vem trabalhando com esses conceitos todos do feminismo, do masculino, há muito tempo. Quando se trata desse ícone pop, eu acho fantástico quando a gente discute, por exemplo, a importância da Mulher Maravilha para todas as mulheres. Quando se observa, por exemplo, o cenário da Ilha Paraíso, onde todas as mulheres vivem em paz umas com as outras, onde não há a concorrência, muito pelo contrário, ao que a sororidade, ao apoio, ao cuidado, ao amor, porque elas lutam contra a vida do patriarcado.
essa questão que tanto segrega, que tanto maltrata. Mas eu queria colocar uma questão polêmica para vocês. O quanto de mulheres também não ajudam a manter este patriarcado quando ensinam seus filhos? Engole o choro, fica quieto, caiu, não chora, não vai, veste azul, tem que vestir azul, vai brincar de bola, vai puxar carrinho, vai jogar futebol, meu filho vai ser pegador, não pode gostar de meninos, não pode brincar de boneca. O quanto, na verdade, dessa comunidade acaba não incentivando a manutenção desse patriarcado em que as próprias mulheres são as maiores vítimas. É uma dicotomia, uma ambiguidade absurda que, infelizmente, ainda acontece. Eu pretendo não me alongar muito, para a gente possa conversar, que a gente tem muita coisa para trocar de figurinha com a Lourdes e com a Silvana também. E acho que a gente tem muito para poder fazer uma nova costura desse tecido social. Quando a gente fala, estamos em pleno século XXI e certas coisas acontecem, sim, porque nós ainda mantemos esses acontecimentos na roda da sociedade. Quando a gente fala roda da sociedade, tudo que acontece cotidianamente nesse gerúndio, que ele é constante, ele é permanente, nós acabamos ainda nos percebendo como atores que cometem essa prática de segregar e de congregar de todas as formas. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas eu acho que é uma grande possibilidade a gente poder discutir isto mais ainda também. Porque a gente pode juntar os dois lados do que as meninas colocaram, tanto das bruxarias, que a gente pode trazer, o que mulheres tão importantes para a nossa história, não só esses exemplos que a Lourdes colocou, não esses exemplos que a Silvana colocou, mas que a gente pode lembrar como uma dandara da vida, uma guerreira negra que lutou pelo seu povo, pela sua comunidade, para libertar o povo escravizado, para poder viver nos quilombos, e que hoje existem tantas outras dandaras de tantas cores, quantas camalas não estão perdidas por aí, lutando também por manter o direito de estudar, vencendo vários bloqueios, vários cárceres sociais, culturais que suas religiões também colocam. Quantas pagus nós temos ainda nos dias de hoje. Pagou aquele grande exemplo da luta pela expressão da mulher na arte, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, 1922. Quantas Olgas Benários nós também não devemos ter hoje, quantas não tivemos antes dela mesma, companheira de Luiz Carlos Prestes. Quantas Anitas nós não temos hoje. Eu queria trazer justamente este exemplo. A Anitta é uma mulher que sai da periferia, do subúrbio, da favela do Rio de Janeiro e se torna o maior ícone pop, cultural pop do Brasil, ou uma empreendedora. Não me importa se ela tem um comportamento sexual que não é condizente com aquilo que eu acho correto. Não. O que eu vejo, por exemplo, no exemplo da Anitta, é de fato uma mulher autêntica, que ela tem a coragem, a vontade, o desejo de ser quem ela é. Ela é uma artista. Não estou falando da limitação vocal dela. Não estou falando do estilo musical que ela canta, que é diferente do que eu posso gostar. Eu estou falando da representação do feminino em pleno século. Nós estamos no século XXI. Nós estamos finalizando a década deste século. Ainda estamos nos pegando, julgando, condenando e ainda tentando encarcerar a mulher. Por quê? Lembrando, estas ações acontecem tanto por parte do patriarcado, como por parte das mulheres, e principalmente as mulheres que ainda vestem a camisa do patriarcado também. Ou seja, homem, menino, não pode vestir rosa. Por quê? Quando a gente pega esses versos do Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o lado masculino, de que forma eu vestir rosa, eu estou interferindo na minha masculinidade? E quando eu ensino isso para o meu filho, igual ontem, eu estava numa loja de departamento, estava na fila do caixa, o menino devia ter uns 4 anos, falou, papai, olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. E o pai, super sem graça, meu filho, isso aí é de menina, isso aí não fica bem em você. E o menino, é de menina? Por quê? O que era, além de uma squeezezinha com estrelinhas coloridas? Porque estrelas são femininas, não podem ser também masculinas. Porque uma mulher não pode vestir azul. Porque eu não posso vestir o meu bebê, meu menino de amarelinho, de verde água.
porque isso vai ferir a masculinidade dele para quando crescer. E quando eu falo em ferir a masculinidade, eu falo, na verdade, em não é ser macho, porque isso é outra história, isto é outra coisa. A gente tem que falar em ser humano. Esta é a questão. Nós não temos que ensinar as pessoas, porque sexualidade também é um construto social, mas a identidade é algo que se constrói no dia a dia. Então, interferir na construção de outro sujeito é algo que muitas vezes pode ser até mesmo criminoso. Quando você ensina ainda nos dias de hoje que menino só pode brincar de carrinho, menino só pode brincar de boneca. Por que a menina não pode brincar de bola também? Tem medo que ela vire lésbica? Qual o problema de ser lésbica? Existem tantas possibilidades, tantas histórias também. Ou seja, nós temos N exemplos na sociedade, na história mundial atual, mas principalmente tantos exemplos passados. Quantas bruxas nós não tivemos, como Simone de Beauvoir? Ela pode se tornar uma bruxa pela perseguição que ela sofreu. Ela pode ter feito bruxaria, mas quando eu trago para esse lado é justamente por ela ousar ser mulher pensante, independente. Para mim é muito importante poder participar, porque eu sou filho de uma mulher forte, uma mulher decidida, a mulher que me ensinou praticamente a ser o homem que eu sou. Perdi meu pai aos 14 anos, minha mãe guerreira, manteve 2 filhos adolescentes, um com 14 e com 16. Os 2 estudaram, os 2 formaram, os 2 seguiram suas vidas. Nunca nos envolvemos com drogas, bebidas, com nada. Nós temos as nossas responsabilidades, a nossa parcela, mas devemos muito a esta mulher. E muito curioso também, neste Outubro Rosa, minha mãe, que se chama Rosa, na campanha na prevenção do câncer de mama, minha mãe venceu o câncer de mama. Há 17 anos atrás, ela precisou tirar a mama inteira direita. Minha mãe tem 81 anos e segue trabalhando. É uma artesã que não para. Ela estuda, ela viaja sozinha, ela é independente, ela pega tudo que ela aprende e ensina para várias outras pessoas, seja principalmente de forma, como é que eu vou fazer, solidária, sem se preocupar em cobrar pelas aulas dela. E tudo que ela ganha de material das escolas de samba do Rio de Janeiro, ela faz questão de pegar, pensar, planejar o que eu posso ensinar daqui, para poder dividir o conhecimento dela. Eu tenho muito orgulho de ser filho desta mulher rosa, no mês de setembro, do Outubro Rosa, poder falar nesta roda com mulheres, de mulheres para mulheres, com homens também, sobre a minha mãe, que chega depois de amanhã aqui para me visitar aqui em Santarém. Então, são várias possibilidades. Nós podemos lembrar de vários outros exemplos. A Sônia, que quando eu escrevi o prefácio de um dos livros que eu estou lançando esse ano, eu fiquei admirado com a história dela também. Ouvindo a história da Lourdes também, que foi parceira da Sônia na Rádio Mulher. Quantos exemplos nós temos? E porque nós continuamos ainda insistindo em limitar. Eu volto, pegando o gancho da Silvana, das bruxas. Vocês são bruxas. Muitas vezes vocês incomodaram, até porque homem não gosta, homem tem medo de mulher forte. Vocês sabem disso. Vocês são mulheres, mas que vocês sabem, vocês entendem disso. Agora, vocês também são bruxas, porque vocês ousaram e ousam pensar em botar as ideias de vocês para fora, em questionar. E quantas mulheres vão ser ainda julgadas, condenadas, encarceradas por si mesmas e pelos outros também. Nós vivemos com os outros, mas nós não podemos viver pelos outros. É fundamental que aprendamos a reconhecer os papéis comuns que todos nós temos na construção de uma sociedade saudável. E não é só questão de igualdade, é questão de equidade. Os pontos todos na mesma proporção. É utópico? Sim, é utópico. Você desculpa, eu sou um romântico, talvez. Mas eu acredito nessa possibilidade de um dia, talvez. Eu tenho 46 anos, não tenho filhos ainda, mas talvez quando vier a ter netos, final desse século atual, pode ser que aconteça. Mas eu estou plantando a minha semente todo santo dia. Eu, por exemplo, estou fazendo um processo seletivo para a minha equipe aqui. Cara, a melhor pessoa candidata foi uma menina. Eu estou encantado pelas atitudes dela. Por que não vou contratar uma menina para trabalhar comigo também? Por que não vou incentivar?
uma pessoa que está entrando como estagiária, que de repente pode me superar, como já aconteceu também em pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho na área de gestão, sou da área de marketing. Dos grandes profissionais que eu tive, os grandes gestores que eu tive, na verdade, foram duas mulheres. E o mais curioso, eu, homem, gênero masculino, eu já fui coordenador de lançamento de novos produtos de uma empresa de lingerie. Ou seja, eu lá desenvolvendo e lançando produtos, calcinha, sutiã. Eu entrei, eu não fiquei nem um pouco constrangido com aquilo. Nem um pouco, porque para mim era trabalho. E o quanto eu aprendi mais ainda do universo feminino, trabalhando dentro do universo feminino. Ou seja, você estudar como é desenvolver um sutiã para vocês. E agora vamos voltar um pouquinho. Uma vez eu estava com duas amigas minhas numa loja de departamento. Elas queriam ver algumas coisas, pararam justamente na parte de roupa íntima. Elas não ficaram constrangidas com a minha presença. E eu não fiquei constrangido em estar ali com elas. Elas olhando os modelos e tudo mais de sutiã, eu por acaso peguei um e falei, nossa, esse sutiã aqui me deu muito trabalho. As duas sempre olharam. Uma falou para a outra, e depois elas me contaram. Será que ele teve dificuldade de tirar o sutiã na hora de ir para a cama com a menina? Qual foi o pensamento da outra? Será que ele é gay? Nós continuamos sendo julgados e condenados, encarcerados pelo outro, porque não procura entender as realidades do outro também. E principalmente isso. Eu, por acaso, li uma coisa hoje que me chamou a atenção, que me marcou. Por que o homem é tão sofrido? Porque ele foi jogado do paraíso por causa de uma mulher. Será mesmo? Será que ele é sofrido porque ele foi jogado por causa de uma mulher? Graças a Deus que a mulher jogou ele, senão as coisas iam ser muito chatas. Entendeu? As coisas são sempre as mesmas coisas, sempre a mesmice. Por quê? Então, graças a Deus que não existe paraíso. E essas coisas de ficar buscando paraíso, o paraíso é aqui e agora. Estou sem meu copo d'água gelado aqui, como da última vez, mas essa é a realidade. O paraíso é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, junto com o outro também. Lembrando, eles não estavam sozinhos no paraíso. Então, é preciso lembrar disso. Fugir um pouquinho do que estava pensando, mas é aquela história, né? A gente vai falando, vai lembrando das coisas, vai vindo e vai fluindo. E é isso que eu queria passar para dar espaço para dar essa roda, poder seguir um pouquinho mais aí. Júlio, muito obrigada, tá? Mais uma vez. Esse companheiro aí, não é? Das nossas noites de segunda-feira, nós estamos no limite do tempo, não é? 22 horas. Mas vamos abrir, sim, para a Lurdinha, para a Silvana. Patrícia, nossa colega, também está aqui. Se quiser falar alguma coisinha em cima da fala do Júlio, se vocês quiserem complementar alguma fala. Lourdes, Silvana, por favor. Podem abrir os microfones. Achei Sônia, a fala eu quero do fazer. fantástica, fantástica. Essa mãe Rosa deve ter um orgulho enorme dele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria só lembrar, você sabe que tem essa questão com cultura pop, gosto muito, né? E eu queria fazer uma homenagem para vocês, todas as mulheres. É uma letra do Caetano Veloso. Eu ensaiei ontem, ensaiei hoje. Gente, me desculpem, mas eu preciso fazer essa homenagem. Não me venha Obrigada. falar da malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Então, meninas, sigam sendo vocês, bruxas maravilhosas, e tomem conta desse espaço de vocês, porque nós precisamos de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Sem você, não, sem os homens, não seríamos nada também. Somos uma completude, né? E, como você lembrou de Caetano, eu lembro de Elba Ramalho, finalizando essa noite, tá? A letra da música que ela canta e que fala de mulher. Então, respondendo à tua pergunta, quem é essa mulher? Então, a Elba diz o seguinte:
para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro, tem que ser muito sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir uma mulher. De um lado, ela é corpo e sedução, mas de outro, ela é força e coração. Ela é fera e sabe machucar, mas também é a primeira a te curar. E sempre faz o que bem quer. Ninguém pode impedir. É assim começa a definir o que se é uma mulher. Entre tudo que existe, é principal para você gerar a vida. É natural. Esse é o mundo da mulher, mulher, que a divina natureza fez surgir a mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus. Por mais que o homem possa ter, se ela não dá para viver, às vezes pede proteção, para ter um pouco de atenção. Se finge ser frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir uma mulher. Entre tudo que existe, é principal para você gerar a vida. É natural. Esse é o mundo da mulher, que a divina natureza fez surgir a mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher, nas mãos de Deus. E eu agradeço muito por ter nascido mulher. Muito obrigada, nossos companheiros de hoje. Tá? Quero agradecer demais as bruxas da Silvana, as histórias políticas das mulheres e das pensadoras femininas do Brasil, as mulheres no olhar masculino do Júlio, agradecendo mais uma vez a todos que estão aqui participando nessa noite, de dificuldade, grandes dificuldades de conexões. Eu caí e voltei várias vezes, mas não nos impediu de começar a falar sobre mulher. Lembrando que na próxima segunda é feriado, mas no dia 19 voltamos com Coringa 2, continuando a falar de mulher. E coloco os meus amigos para as suas despedidas. Quem vai começar a falar tchau? Júlio, Silvana, Lourdes? Eu posso falar o meu tchau primeiro. Claro. Hoje foi diferente, hoje a gente não teve muita interação no chat para não atrapalhar ainda mais, né? Ficou uma coisa assim, mais a gente falando, mas eu adorei ouvir o Júlio. Alguém colocou aqui que o Júlio tem uma sensibilidade, desculpa não ter, acho que foi Ioli. Realmente é verdade, o Júlio traz essa fala dessa sensibilidade, uma pessoa que a gente escuta com muito gosto. A Lourdinha também desenvolveu uma fala super rica de conhecimento para a gente, né, para situar a gente dentro dessas conquistas femininas que eu não vivi, mas Sônia pôde viver com ela. Então, elas trazendo esse testemunho para a gente é muito legal. Depois da minha fala, que trouxe um conteúdo meio pesado, meio carregado, porém necessário. Então, muito bom. Uma boa noite a todos e eu queria desejar um bom início de semana para vocês todos. Tá legal? Fiquem com Deus. Obrigada, Silvana. Muito obrigada
pela sua participação. Eu quero agradecer mais uma vez à Sônia a oportunidade de estar nessa roda e como eu já havia posto até como brincadeira, e não é que a Sônia resolveu me tirar do ostracismo, pois eu estou realmente assim bastante recolhida, mas foi uma oportunidade para reler coisas, para pesquisar e tentar preparar alguma coisa significativa para vocês. Espero ter atendido a expectativa. Foi um prazer, Silvana, um prazer, Júlio, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigada, Lourdes. Toda vez que eu olhar no Face da Lourdes e ela postar uma nova receita, eu convido ela para uma roda. Imediatamente. Júlio. Sônia, eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer o seu convite, agradecer esse espaço da PUC. Bom que a gente vai continuar. Eu tenho que te mandar os temas para novembro ainda, não esqueci. Isso. Falar sobre as masculinidades. A gente tem sempre que lembrar no plural, diferentes manifestações. Agradecer a Silvana. Eu lembro muito essa história das bruxarias, acabei esquecendo de comentar. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava no ensino médio ainda, década de 90, professor de literatura falando, que por que nos bares de debutante as meninas dançavam a valsa meia-noite? Porque cada numerologia, você soma 1 mais 5 dá 6, é o número do diabo. Dançando a meia-noite era 1 ano e 1 dia, então já passava a ser 7. Olha o quanto que as meninas também sofriam até nisso antigamente, que é total um absurdo. Tadinhas das adolescentes. Então, ó, muito obrigado. Prazer enorme conhecer a Lourdes. Silvana, brigadão por esse tema que eu gosto muito de temas de bruxaria. Não deu para falar outras coisas que eu pensei também. Te marca um próximo, Insônia. Patrícia, Fechou. te ver. Fechou. A gente nem falou da Wicca, né, Júlio? Pois é. Eu tenho uma amiga Não Wicca deu que tempo. adorar participar. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada. Uma boa semana, Patrícia. Estou vendo que a Carolina está aqui escondidinha. Carolina precisa vir para uma roda para falar do sagrado feminino. Ela que está aí no início da gravidez, hoje não pôde participar, estava como um tanto indisposta, mas logo, logo ela vem também para falar sobre o sagrado feminino. Muito obrigada a todos vocês. E dia 19 estaremos de volta, se Deus quiser. Um beijo e obrigada à minha bancada. Lourdes, obrigada, Júlio, Silvana e Florindo, que está aqui todas as semanas. E quero pedir desculpas, porque hoje realmente não tínhamos condição de colocar o grupo para discutir. Então, até o dia 19, voltando às nossas funções de discutir com o Coringa. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada. E vários likes para o João, que passou um aperto aí com a gente, hein, João? Vários likes aí para você. Muito obrigada, Valeu, João. Valeu, que João. segurou a peteca aí de TI. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, João.